Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malcanics, aquele quadro em que a gente pistola sobre mecânica, ao invés de pistolar porque o mundo existe. E hoje a gente vai falar de compulsões, e talvez eu tenha me dado conta de que eu tenho uma compulsão ativa há anos, que é a de pistolar. Então... Sim, boa. Faltou ali, né? Não tem um Faltou numerinho. pistolagem. A gente precisa criar a compulsão pistolagem, pistolagem. porque eu sofro dela. Quer dizer, eu não sofro, não, eu me divirto. Né? Boa. Então, Jenny, a gente vai tentar entender todo mundo juntos agora, porque a hora da gente punição. também não. Né? A Vivi comentou hoje, quando eu postei no Facebook, anúncio da live, que ela gostaria muito de ter narradores que usassem a compulsão também em Que mesa. interessante. Pistolagem é uma delícia, eu sofro disso todos os dias. Não é? A gente não sofre, a gente se diverte. Facebook. Sim, Facebook, Jane, olha que coisa, Né? não é mesmo? É. Mas incrivelmente muito sei lá, da informação que as pessoas consomem de Vampiro à Máscara passa pelo Facebook. Sim. Então, ainda é o lugar onde está mais forte Sim. a conjunção de pessoas com Sim. interesse no tema. Ai. Igual os Astrolopitecos. Talvez seja todo mundo um bando de ancião e por isso que tá lá. Talvez, assim. Queria dizer nada, mas né? Talvez. Sim, o Facebook é absurdamente tóxico. Nossa, nem fale. Tanto que, assim, eu parei, né, de frequentar tanto o Facebook. Eu entro pra comentar algumas postagens de algumas pessoas, porque também são pessoas que estão sempre apoiando o nosso trabalho, então eu me sinto meio que na responsabilidade de ir lá e também ajudar a movimentar o conteúdo de outras pessoas. Mas eu parei de me envolver. Eu não me envolvo mais nas comunidades, de trocar ideia, de sabe, debater coisas. Sim, as comunidades repetem muito a mesma coisa toda semana. Né? Nossa, mas na minha época versus estou idoso. Sim. Mas assim, eu não fico mais tanto por lá. Eu gastava muito tempo no Facebook discutindo sobre vampiro antes. Tenho convites do Céu Azul pra quem quiser se livrar do X fake Twitter. Aliás, o Twitter mudou o símbolo, né, gente? Que Nossa, coisa. que ideia genial. Eu achei uma jogada de marketing. Ainda mais um X, é você não clicar mesmo, sabe? Sim. As compulsões são maravilhosas. Na prática, elas são uma outra fraqueza de clã. E ainda digo até que elas são mais legais que as fraquezas de clã em si. Eu uso direto em minhas mesas. Interessante. Interessante Former mesmo. known as... eu só li fake. Porque, tipo... o não. pessoal foi muito pra rede social do Instagram, né? Threads, né? Threads. Porque já meio que foi de tabela, né? Pra quem já usava Instagram, você só clicava lá, vendo minha alma e foi. Sim. E eu não tô usando nenhum, de verdade. Né? Porque eu meio que me perdi. Vamos pra compulsão? Vamos lá. Só antes, eu gostei muito do comentário do Bruno. Isso realmente faz sentido. É uma outra fraqueza um pouco mais variável, porque daí não é só exclusiva do clã, né? Sim, interessante. Muito interessante seu jeito de ver. Ai, meu Deus. Não me quebra assim de cara, não. Né? Ferrou. O foco já não tá dos melhores hoje. E eu descobri que faltou foco, eu esqueci de tomar meu remédio, que me deixa ter foco, entendeu? É isso. É isso. Ok, tá. Compulsões. Compulsões ocorrem quando se obtém uma falha ou crítico bestial e a fome subitamente leva o vampiro a cometer ações ditadas por seu sangue, às vezes chegando a instilar traços originários do fundador do clã. Quando um personagem precisa se comportar segundo uma compulsão, o narrador escolhe qual ou a determina aleatoriamente na tabela abaixo. Tente variar as compulsões em vez de usar a compulsão do clã todas as vezes, a menos que o excesso de estereótipos o agrade. Uma vez escolhida a compulsão, o jogador decide o melhor método de interpretá-la. Recompense jogadores que se esforcem para jogar segundo a compulsão, permitindo que recupere um ponto de força de vontade. Nossa, que interessante. Sim. Note que, diferentemente do que ocorre com o Frenesi, os jogadores não podem usar força de vontade para ignorar os efeitos de uma compulsão. Esses impulsos insidiosos levam a comportamentos que parecem plenamente naturais, podendo até acontecer de o vampiro jamais notar que foi influenciado.
E daí tem a tabelinha, né? Que é a compulsão pra você rolar aleatoriamente. De 1 a Sim. 3 é fome, 4 a 5 dominância, 6 a 7 dano, 8 a 9 paranoia. E 0 zero. compulsão de clã. E daí pede pra rerolar se for caitivo ou sangue ralo, né? Justo. É. Tinha que ter uma compulsão pra caitivo e pra sangue ralo. Vou É, mas começar... daí você vai falar que é clã daí, esse que é o problema, eu acho, né? Ah, Você não quer falar que caitivo é clã, eu acho que é isso que quer desconectar, na verdade, né? Acho Enfim. que é, não sei. Não entendi, ninguém entendeu. Combinamos que se player lembrar é bônus, se eu lembrar é ônus. Ninguém Mas lembra. lembra. Meio que isso, tipo... Pelo menos o exemplo que eu tenho é... A personagem, ela tirou uma falha crítica num teste. E por causa daquilo, ela foi movida a agir de uma forma Bestial, né? bestial. É, um sucesso crítico também. Ou um né? sucesso crítico. Uhum. E isso tem que ser interpretado em jogo. Uhum. E aí você pode escolher entre 4 compulsões genéricas ou A do a clã. compulsão própria de cada clã. É. Então, é algo que você não pode evitar, assim, como você poderia evitar, por exemplo, um frenesi. Sim, é que você consegue, tipo, adiar o frenesi Sim. um turno, outro e tal, mas esse tem que interpretar o tempo todo, até você completar a compulsão, né? A É. side quest, né? Nossa, eu tô perdido quase todas as vezes jogo de Gangrel fazendeiro. Nossa, eu gosto demais de jogar de Gangrel, gente. Eu tô muito Gangrel ultimamente. Nunca consigo falar para meus jogadores interpretar direito as compulsões. É meio difícil porque eles acham que é só fazer uma carinha, uma ceninha que tá tudo certo. É, Sim, compulsão é muito complicado. sim. E a forma que elas foram construídas também permite abusos que vão ser, tipo... Sabe, só, tipo... Você passa, né, direto. Passa por cima. E o que a gente mais viu, na verdade, foram caricaturas também até hoje, né? Quando Sim. foi usado compulsão, eu vi muito mais caricaturas do que o negócio, do que a compulsão em si, sabe? Sim. Do tipo, que nem era, sei lá, os Malkavianos dos anos 90, de pantufa, né? Que é só uma ideia que todo mundo segue e acredita que é isso, sabe? Uhum. Mas sim, é muito mais caricatura, né? E, tipo, é esperado porque é uma mecânica nova. Afinal, That Beast tem que ser Gangrel Né? mesmo. Gostei. Mas é muito interessante, tipo, ver alguém usando ativamente, Sim. sabe? Tipo, isso é uma coisa bem interessante. Isso E a é Vivi massa. falou que, geralmente, o que é frustrante é porque o personagem sofre a compulsão, a pessoa que tá narrando passa a cena pro próximo jogador, ao invés de deixar interpretar a compulsão. Então é só, tipo, um debuff temporário que você toma, mas nem é durante a sua cena, então não importa Nossa, muito. que coisa doida, gente. Então, também tem essa questão, sabe? E é mais um fardo pro narrador, né? Porque o narrador que vai ter que fazer isso funcionar, né? Sim. Bem. E fora que daí, tipo, mesmo que você faça bem feito como narrador, se o jogador não tiver na mesma vibe, só não vai funcionar. Sim. Você não tem como. Nossa, é um negócio tenso mesmo. Cu de cronista. É. Exato. É muito tenso mesmo. Exemplos de compulsões, né? Sim. Nossa, é muito tenso. Essas compulsões básicas formam o núcleo da personalidade do vampiro. Narradores devem se sentir livres para criar compulsões personalizadas, baseadas nas suas próprias noções do que sejam disfunções vampíricas. Pistolagem. É. Eu, como narrador, eu não me sinto confortável usando, incrivelmente, compulsão. Eu não usaria. A gente usou em uma cena, a gente né? usou muito pouco. A gente usou mas, uma cena. tipo, eu não me sinto confortável. E a primeira coisa que eu preciso dizer sobre, antes da gente entrar nas compulsões especificamente, é que eu acho uma grande porcaria você ter uma compulsão quando você tem um crítico bestial. É um sucesso, né? É um sucesso crítico bestial. Sim. Vivi, Oi, Vivi, olá! tudo bem? A gente tava falando de você agora. Sim. A gente acabou de falar do que a gente tava falando hoje mais cedo lá no Facebook. Sobre interpretar as compulsões. Sim. Porque, assim, pelo menos da forma que a gente enxerga, o sucesso crítico é você fez algo absurdamente bem feito, sabe? E, ok, você teve a ajuda da sua besta, então você já tem o peso de você fazer aquela ação muito bem feita, mas de uma forma mais violenta, brusca, mais bestial, mais, sei lá, selvagem, pra usar a palavra problema. Mas... sim, de fato. Mas... E você já pagou esse preço, sabe? A sua ação, que poderia ser perfeita, ela já vai ser impactada por uma atitude mais agressiva, né? Pela besta. Então, por que além de tudo, você ainda vai carregar uma compulsão que vai te deixar mal, sabe? Durante um tempo.
Eu acho bem estranho também essa E isso é uma dinâmica. mecânica que eu acho que não tinha quando a V5 saiu e Não, eles não tem no original. acrescentaram nessa primeira revisão Adaptação, que eles fizeram. Sim. É um assunto que eu vou falar que eu vi na quarta, né? Que é sobre os dados de fúria. Mas eu acho que é muito melhor como o W5 tá trazendo, que em vez do 10 se transformar em crítico bestial, ele só se transforma num crítico limpo. Sim. E o 1 e o 2 se transformam em crítico bestial. E acho que seria uma adaptação melhor pro vampiro ter mais críticos bestiais pro lado negativo, entre aspas, mesmo que cause mais sucesso, mas cause mais destruição. Sim. Cause mais coisa relacionada à besta. O problema é, também definir o que é a besta, sabe? Deve ser pra dar uma nerfada mesmo, pra atrasar o jogo. É possível. O problema é que não precisa atrasar o jogo e isso é contra o design da V5. Eu não sei. Traz pra narrativa o jogo, né? De novo. Sim, Você faz uma rolagem que te força a interpretar. Pode ser. Mas daí o narrador só passa pra frente, e aí? Ah, não, pô, daí tá trolando, mano. Tá vendo? É só mais uma mecânica pra você... Sim, aí tá trolando, Entende? né? Aí, fodeu mesmo, aí eu não tenho argumentos. Sim. Mas eu acho que esse é o objetivo inicial. E pra que trouxe algo diferente? Só por existir algo diferente é muito maneiro. Tipo, a gente gosta de criticar a ideia, porque a gente não usa, mas algo diferente é muito bom. E, tipo, o Bruno tá usando, assim como Memoriam, tipo, é um negócio que o Aleu gosta muito. Sim, então, tipo... Exato. Sabe? Então, tipo... É legal existir, sabe? É um negócio que eu falei na última live, vou falar de novo. A gente não está dando hate gratuito nas coisas. Sim. A gente pegando pra analisar ponto a ponto do livro, do jeito que a do gente sistema, enxerga, da então, mecânica, sim. com a nossa visão Sim. do que a gente gosta de jogar. Mas é porque a gente gosta muito, senão Sim. a gente não estaria nem gastando nosso tempo lendo Sim. algo que só é uma bosta, entendeu? Sim. Vamos lá. Vai lá. Jogador Nosferatu, criptofilia, se deparou com uma porta trancada por código. Ele lembrou da compulsão. Teve bônus para resolver o problema. Se eu lembrasse e o grupo decidisse procurar outra forma de entrar no local, ele teria dificuldade de parar de pensar no segredo da porta. Mas a regra da casa. A proposta oficial eu não saquei mesmo. Tá. Eu acho que talvez a gente consiga entender um pouco melhor quando a gente começar a ler o que cada Sim. compulsão faz. Tutu? Sim. Tá, ok. E são formas que a gente pode sempre não jogar. Sim, eu amo a regra de ouro, sim. Sim, exato. E aquela coisa, se está combinado com todos os jogadores E todo de mundo tá cara, feliz, tudo é maravilhoso, sabe? né? É isso, sabe? Tipo, é o consensual. Se todo mundo estiver feliz de estar jogando daquela forma, Sim. tá tudo bem, entendeu? E é verdade, a Jenny tem um ponto que é uma coisa que eu não tinha pensado, incrivelmente, porque eu adoro abusos, mas sim, né? Que a compulsão, dependendo, gera um abuso, gera uma vantagem, A Adventure, né? ela é muito abusável. Ah, é também? É. Eu não lembro. Nossa, A é muito Adventure abusável. Enfim, a gente chega Vamos lá, vai, vamos lá. fome. Vamos lá. Primeira compulsão é fome. A compulsão arquetípica. Com a fome, os pensamentos do vampiro desviam-se inexoravelmente para o ímpeto de cravar suas presas na vítima e a sensação de sangue quente descendo goela abaixo. O vampiro fará qualquer coisa para saciar sua fome, não importando que isso signifique violência, subterfúgio ou suplicar desavergonhadamente. Amei. Qualquer ação dele que não tenha como objetivo imediato a sua alimentação incorrerá em uma penalidade de 2 dados a parada de dados usada. Essa compulsão se encerra quando o vampiro sacia pelo menos um nível de fome. Meu Deus, imagina que firmeza, né? Tem essa. Por favor, me dá sanguinho, mas eu nunca te pedi nada. Gente, eu nunca vou conseguir me esquecer da minha personagem tuchando o braço na boca do personagem do Haga, gente. Cara, foi aquele momento que eu falei assim, nossa, o Haga é um cara muito legal. De não ligar, né? Né? O Haga foi maravilhoso. Sim. Mas é isso. Sim, você perde dado até você conseguir fazer isso, tá? Beleza, você perde sim. 2 dados até você ser capaz de se alimentar em todas as atitudes que não forem diretamente pra você Me dá, eu preciso. se alimentar. Eu quero Me dá, eu preciso, tenho sanguinho. Meu Deus, isso me lembrou o nível de conversa minha com a minha irmã. Porque a minha irmã, a gente se comunica nesses termos. Ai, meu Deus, as coisas que quebram, né? Exato. E tem que dar pra todo mundo, dá pra um só, não dá pra outro sacanagem. Concordo Assim, até tem hoje. que dar pra todo mundo, também Não sei acho. como surgiu do Hollow Knight, mas eu concordo plenamente até hoje. A gente tava falando de... Era eu só, você tava? Sim, eu tava no chat. Você lembra disso? Eu não lembro. Lembro.
Chat, lembrem de usar o botão de reagir ali embaixo do vídeo. Ajuda a aparecer o home do Twitch. Tem isso? Eu não faço nem ideia do que é isso. Cadê? Ah, react. Nossa, tem um botãozinho mesmo. Hype? Pode ser. Nossa, que legal. Nossa, gente, tá vendo? Se não é a Jane ensinar a gente a mexer no Twitch. Uau, eu não fazia ideia. Não, também não. Ah, nas lives final de ano. É, sim, mas Sim, tipo, foi. nossa, eu não lembro da onde surgiu essa. Tava né? falando algo sobre os clãs mesmo. Ah, é, Tava não falando ufa. de vampiro, não do Hollow Knight. Ah, tá, ufa, é, porque porra, né? É. Nossa, eu não fazia ideia que isso existia, Jenny, muito obrigado. Nossa, eu também, eu já tinha visto isso nas estatísticas, na verdade. Ah, é? De olhar aquilo e falar assim, nossa, gente. Mas que é isso, né? O que é reações, sabe? Tem no céu, não sei. Então, Vivi, fica embaixo do vídeo. Ali, Sem ideia. né, entre o vídeo e as informações, mas eu não tô com o aplicativo instalado no celular. Daí tem 3 exemplos também, né? Exemplo, em ambiente social, em vez de interrogar as testemunhas mortais, o vampiro passa a seduzi-las. O que Tá. também. O que pra mim, de verdade, não faz sentido. Não. Porque, tipo, tá legal, você seduz elas, você vai tirar informação, você vai se alimentar. Você vai se alimentar, a sua prioridade passa a ser se alimentar e não tirar as informações mais. Tá, mas porque. Ah, tá. Não, eu só não sei. É. Mas é isso que tá propondo. É isso a ideia, É, tipo, mas sim. se for ali quieto, você vai tirar força, foda-se. Sim, Você sim. pode querer tirar força também. Mas é porque ambiente social você não vai agarrar a pessoa no meio Tá, entendi. negócio, assim, sabe? Tá, Tipo, tá. é. Captei, obrigado. Eu entendi agora. Tipo, muito não é obrigado. nem exatamente ambiente social, é uma cena pública, na verdade, eu acho. Ah, tá. Que se encaixa até melhor. Tá. Muito obrigado, eu não tinha entendido. Em um ambiente violento, o vampiro descarta sua arma partindo para agarrar seu alvo determinado a se alimentar. Meu Deus, o vampiro se mata. Ele, Essa é meio tipo, estúpida, né? eu vou parar, tipo, eu quero tanto me alimentar que eu vou dar uma morridinha. É, isso é meio estúpido, na verdade. É. É, isso não faz sentido na minha cabeça também. E se é ativado pela fome, deveria estar relacionado ao tipo de predação, não ao clã. Então, não, mas aí é que tá. Quando a pessoa pega uma compulsão, quando ela entra em compulsão, você escolhe se você vai dar a compulsão fome, dominância, dano, paranoia ou a do clã. E essa é a compulsão da fome. E essa é a compulsão da fome, independente do clã. Nossa, imagina essa compulsão da fome quando você tá com um de fome só. Você não pode. Quer dizer, Sim, interessante, né? você vai obrigatoriamente ter que matar um humano. É verdade, você vai ter que fazer o abuso de gastar um ponto de sangue pra poder Sim, recuperar um ponto de fome. Credo, Nossa. meu cu não aguenta. E é tipo aquelas soluções exacerbadas, saca? De que no inferno. Que interessante. Problemático. Sim, É muito tenso, né? E por fim, em um ambiente Isso. solitário, o vampiro decide que precisa de um intervalo e acaba em uma casa noturna repleta de gente suada. Adoro esse. Adoro tipo, eu estou aqui sem fazer nada. Nossa, estou numa balada. Uhul. Nossa, eu preciso mesmo de uma compulsão pra querer ir pra uma balada, né? Não, mas é que você agarrar vai gente, teleportar, sabe? se eu saísse de casa, né? Né? Você vai teleportar. Então. Eu não sei, mas é é muito isso, ele difícil. decide O que precisa texto de um não intervalo. ajuda mesmo, né? Tudo é Não. contexto, né, gente? É Sim. muito Noite na Augusta, exato. Você não vai dar uma compulsão de fome pra alguém com fome 1. Interessante. Tá, ok. Tá. Então, sim e não, porque ele fala que você pode ou escolher ou você pode rolar de forma aleatória. Tanto que tem a tabelinha, que de 1 a 3 é fome, de 4 a 5 é dominância, de 6 a 7 dano, 8 a 9 paranoia e só o 0 ativa de clã. Se for seguir o livro à risca, a gente tá fudido. Você né? pode escolher, mas você faz... Então, tipo, se a Daria só gente... de raiva. E tipo, se você vai escolher o aleatório, abraça o capeta, sabe? Sim. Mas sim, é que nem memória nesse sentido também. Precisa de muito esforço do narrador mesmo. De, tipo, você precisa conhecer muito bem. Uma coisa que talvez Mas a gente sim, não tipo, esteja tudo é contexto lembrando, mesmo. Oi. Bruno, é que contexto depende de bom senso. Exato, né? E como diz o William, bom senso tá em falta, entendeu? Então, é legal escolher, Samuca. É muito melhor escolher do que ser aleatório. Tipo, sempre eu acho isso, que eu odeio a aleatoriedade. Mas daí a gente cai no nosso problema, por exemplo. Que daí não existe isso, né? Não, Aleatoriedade. não é esse o problema. É o problema de que as pessoas acham que o narrador tem um jogador favorito. Tá. Entende? E daí, se você escolhe pra uma cena, uma compulsão, que a outra pessoa na mesa acha
que foi leve pra mim, enquanto a dela foi pesada, você já cria problema. Então, às vezes, é muito melhor você só rolar e deixar a aleatoriedade do dado decidir pra você não ter esse peso sobre você. Entende? Então, em mesas em que as pessoas têm ciúme umas das outras, é melhor você só rolar. Mesmo que isso acabe incorrendo em cenas meio ridículas. Sim, que tenso. Mas eu gostei muito do que o Bruno falou, na verdade. Sim. Oi, Lagírios, tudo bem? A gente tá falando mal bem de você agora. Eu tô fazendo o... Na live Samuca, na verdade. Mas sim. Nossa, não é do Ulha, é do Perfect. Foi mal Perfect. Nossa, é verdade, né? Não, pô, só tô assistindo agora com ironia. A gente tava te elogiando um monte. O Samuca elogiou um monte a escolha das músicas também. Lagírios foi o responsável pela ampla curadoria musical e pelo tanto de horas de áudio que ele mandou pra mim. E aguentar minha chatice de não, mas talvez uma coisa mais assim, talvez uma coisa mais assado. Então, assim, o Lagírios, além de ter um excelente gosto musical, um conhecimento absurdo uma paciência de Deus, de trilha sonora gratuita, ele tem uma paciência, gente, que é um negócio que eu já tava assim, meu Deus, o Lagírios vai me xingar. Né? E o negócio do Bruno me deixou muito curioso, na verdade. Eu adoraria ver como o Bruno usa também. A verdade é que o Bruno é uma pessoa que eu tenho extrema curiosidade de muitas coisas. Tipo, incluindo o plot da Victoria Ash, né? Sim. Que meu Deus do céu. Eu faço como Jason Carl no New York by Night. A compulsão ativada por padrão é a do clã. Ponto. É que no próprio livro eles sugerem o oposto, né? Sim. Que eles falam... A verdade é que, tipo, muito provavelmente eles já viram que isso não tá certo, porque o Jason Carl claramente discorda disso, então, né? Mas o Jason Carl, ele faz muita coisa porque ele acha que é daquele jeito, e ele mesmo já falou isso, né? Que, tipo, que ele usa a regra da casa gratuitamente mesmo. Sim, mas tá aí pra usar, né? E uma prova de que ele meio que, às vezes, é meio perdido no rolê, e assim, eu falo isso com todo o meu amor no coração, por mais que não seja sempre, é que ele usa o nome errado da disciplina de ofuscação, que é Ansimpa Sage, e eles usam outro nome. É verdade. Por quê? Porque era o nome que ela tinha no Alpha. Né? Sim, é verdade. Isso é muito legal no mesmo. Alpha de 2017. Nossa, muito é chato, né? Pega umas coisas tão detalhadas, né? Então não é. É porque foi algo que aconteceu repetidamente, porque é uma disciplina que o Jasper usa muito. Sim. E eu tava assim, nossa, gente, mas que estranho. Pra mim o nome era outro. Que disciplina é essa? Né? E daí eu fui consultar, e daí eu descobri que ele confundia o nome. Por quê? Porque ele aprendeu a jogar no Alpha, né? Sim. Aquilo, tipo, basicamente ele fez parte da construção do Alpha. Sim. E é isso. Tipo, então... É fantástico mesmo. Pode ser só o que é mais útil pra ele também. Puta, imagina. Hey, guys, Jason Carl aqui. Olha, estão falando. Bad of me. Imagina. Essa é outra que, nossa, a gente ia penar pra explicar, hein? Eu ia falar claramente que é porque você usa o nome do Alpha e não o que saiu no livro final. Da disciplina nível 2 de ofuscação, sabe? Né? Gente, eu já falei que o texto do Malkaviano não combina com a perdição, sabe? Foda-se, eu já virei e falei assim, olha, tá uma bosta isso aqui. Né? É foda, né? Já falou, não seria isso que traria mal, né? Não. Ele sabe que a voz dele dá sono. Olha, a Diane, teriam pessoas aqui desse mesmo chat que eu não vou apontar dedo, que diria que, na verdade, dá tesão. Ele surge do nada em vários locais. Já tive ele comentando em posts meus no Insta. Sim. É muito massa, né? Ele é muito firmeza. Naquela história do Victoria Ash, quem ganhou a audiência privada com ela foi um ministério. Ela estava empatada com a Ventru, mas usou a cartada final. Ela sabia que a Victoria provocou o Sabá no ataque de Atlanta e ameaçou revelar pra todo mundo na festa. Caraca! E aí a Victoria... Nossa, que massa! Sim. Muito bom. Sim. Essa história, tipo, me deixou muito curioso. Ministério não combina com os poderes e novos papéis. Texto doido. O texto do Ministério eu não achei tão ruim. Eu acho que teve alguns piores. Eu gostei do texto do Ministério também. O rebranding. Sim. Dominância. E a gente nunca vai terminar de falar todas as coisas, eu acho. Não, a gente não vai. Por quê, né? Porque o Foco Zero... Exato. Dominância. Malkaviana sem medicação. Vocês estão tendo uma pitada do que é a Malkaviana correndo livre, entendeu? Né? O sangue incita seu hospedeiro a predominar, possuir e estabelecer dominância. Essa compulsão leva o vampiro não só a se destacar, mas também a festejar seu destaque, zombando dos fracos e desafiando os fortes. O vampiro transforma sua próxima interação em uma disputa, empregando todos os meios à sua disposição para obter a vitória e esfregá-la na cara do perdedor.
O vampiro não pode lançar mão de trabalho em equipe para realizar qualquer ação que evite estabelecer sua dominação ou desafiar a autoridade como penalidade de 2 dados nas suas paradas. Essa compulsão se encerra quando o vampiro tiver vencido e se regozijado. Tá, resumindo, ele vai fazer de tudo pra vencer. Sozinho. É. Ele não vai trabalhar em equipe. o que é meio estúpido, né? Que se o melhor caminho pra vencer é trabalhar em equipe, ele não vai conseguir. Sim. Tá, ok. Tipo, ótimo. Foco, o meu sem cebola. Exato. Exato, Vivi. É assim. Oi, vampirinho, tudo bem? Vet Unchained Malkavian Beach. Meu Deus, eu tô quase com vontade de mudar meu nome já, né? nos trem, gente. Em ambiente social. Em um ambiente social. Então, exemplos dessa beleza. Meu Deus, se eles transformam no Ventru que tem o negócio da linhagem do Radestat lá, né? Ai, é o cara do palestrinha. O vampiro transforma um diálogo em um monólogo, alienando a pessoa cuja confiança ele buscava ganhar. Nossa, Mas você perdeu daí, né? Então, né? Litterville. Olá. Claramente não era assim. Muito bem-vindo. A gente não sabe se a gente já te deu as boas-vindas, então se a gente não te deu, a gente tá dando de novo. Né? E se você desejar definir seus pronomes no nosso aparecer na chat, frente e facilitar muito a nossa vida, de como a gente deve. Isso. Ele passa a aparecer na frente do Sim. seu nick, e isso faz a gente... Evitar gafes. Eu adoro falar evitar gafes. Faz a Malkaviana não se matar tentando lembrar e falhar miseravelmente. Né? Eu não gostei desse exemplo social. Tipo, de verdade, eu achei ele ruim. Porque, tipo, você está querendo vencer. E você não vai vencer. Se o objetivo era conseguir a confiança, você vai perder se você alienar ele. Tipo, Sim. não faz sentido. Não gostei desse exemplo. Não. Tá. Ah, sim. Nossa! Obrigada! Que da hora. Espero que você esteja gostando, então, já que... E qualquer dúvida, manda aí que a gente pode tentar ajudar se der, sabe? E se eventualmente você tiver vontade de começar a jogar vampiro, a gente pode te ajudar a pelo menos procurar os meios mais seguros, né? Por assim dizer. Eu ia dizer amigáveis. Amigáveis, é isso. Era essa palavra que eu tava buscando. E olá, vampirinho, como você está? E um ambiente violento. Ambiente violento, vamos. Em vez de se concentrar em um objetivo, o vampiro pausa para brincar com o oponente mortal e desfrutar de sua superioridade. Eu queria saber o que eles entendem como vencer a qualquer custo. Ajuda a fazer um mau casal a transmitir sessões de jogo também. Eita! Até tua, Johnny. Até tua, Johnny. Amigáveis é de fato o melhor adjetivo. Sim, é tudo que a gente espera, que as pessoas sejam amigáveis e respeitosas. Eu achei que isso não faz o menor sentido. Eu queria entender o que eles entendem como todos os meios à disposição para obter a vitória e esfregar na cara do perdedor. Se conecta se com os exemplos são literalmente você trabalhar contra você. Eu entendo que é um debuff, é um defeito, é algo que deveria incomodar e atrapalhar. Mas então não chama de dominância, chama, sei lá, de tipo... Sei lá, Lucy Cannon, sabe? Mas de certa forma, já é ruim. Tipo, alguém quer vencer a todo custo. Sim. Tipo, dá pra usar aqui agora, sabe? Tipo, eu não quero mudar de opinião. Sim. E isso tá ótimo, você tá errada, sabe? Ou então, tipo, não, a vitória tem que ser minha, eu vou, sabe, tipo, calar alguém da minha cota, entende? Sim, tipo, eu consegui, não foi o trabalho, sabe? Mas enfim. Eu acho que o Ou jeito então, melhor tipo, de escrever... eu manipulei todo mundo Sim, a fazer o que eu queria, né? Porque o meio social seria isso, você vai manipular e usar do que for necessário pra conseguir, sabe? Se você não estiver usando tudo que você tem... Como, por exemplo, o exemplo que o Bruno deu lá em cima, da Cetita, usar o recurso do tipo, eu sei algo a mais, sabe? Seria isso, sabe? Você usaria esse algo a mais, seu treino aí, sabe? Você inventaria coisas, sabe? Você mentiria, você faria tudo que for possível pra vencer, sabe? Não entendem, a tradução é se fode aí, trouxa, inventa, comprou o livro à toa. Então, eu digo que não foi à toa porque a gente tá aqui pistolando sobre ele, então isso já pagou cada centavo. Né? Eu gosto muito do Lorde Vampiro e das mecânicas, mas nunca tive interesse de jogar em si. Mas fica meu elogio pro jogo e pra vocês que transmitem essa a mídia de um jeito Ai, que obrigado! Nossa, muito obrigado. Nossa, que bonito. É um comentário que deixa a gente realmente feliz. Sim. Um sadismo meio bosta. Sei lá,
lá, talvez o nome não esteja. Viu? Ó. Eu amei isso. O Dan, ele tá com um complexo de que quando ele fala, não sei que é uma bosta, das pessoas acharem que ele tá sendo grosso demais. E eu falei, não, relaxa. Ai, meu Deus, eu amei esse. Sadismo e bosta. Total. E por fim... O ambiente solitário, faltou o sofrimento ainda. Falta sofrimento. O vampiro fica obcecado em alcançar seu objetivo de um modo novo, provando sua superioridade pra si mesmo e para o mundo. Nossa, que bosta! Ele vai fazer o quê? Ele vai parar na frente do espelho e falar: você, seu incompetente, eu sou melhor que você. Não, eu sou melhor que você. Não, eu que sou melhor que você. Compulsão é muito tenso mesmo. Compulsão é bem difícil mesmo. Né? Sim. É uma mecânica que precisa de mudanças mesmo. Né? Precisa. Pra ela ser realmente usável. Os exemplos são realmente ruins, infelizmente. Ai, sim. Sim. Dano. As coisas ficam feias. Não funciona nem pra você. Aí, desculpa, demora a responder, tava ocupado. Sem problemas. Tá. Assim, pra ilustrar melhor. Cada personagem tinha um trunfo e poderia usar no momento que se sentisse necessário. Tá, legal. Nossa, maravilhoso. A Ventru era o bibelô fetiche da Victoria. O Toreador era um presente de casamento de Teguírios. E o Tremere era uma sósia de uma das ex-crias que a Victoria teve. Nossa, tá, uau. Que genial. Sim, legal. E isso é uma parada também que eu amo. Tipo, é uma ideia que eu maria usar também, né? Que a gente sempre comenta, de dar coisas por fora pros jogadores e os outros não sabem que eles têm, né? Tipo, isso é fantástico mesmo. Sim. Isso. Bruno manda aí pra caralho mesmo. Que da hora. Vamos lá, dano. Uma compulsão de dano. As coisas ficam feias. A fome compele o vampiro a ferir e destruir, não para se alimentar ou vencer, apenas pelo prazer da destruição, deleitando-se na dor alheia. Muitas vezes, mas não sempre, essa compulsão resulta em dano físico. Ela também pode envolver tipos mais sutis de dano, como social ou emocional. O vampiro realiza todas as ações que não resultem imediatamente em dano de algo ou alguém, como penalidade de 2 dados à sua parada. Essa compulsão se encerra quando o vampiro incapacita, destrói ou expulsa seu alvo. Nossa, que drástico. Se o vampiro atacar um objeto, esse precisa ser muito valioso para alguém que o vampiro valoriza, como, por exemplo, ele próprio. Tá, esse pelo menos, ele faz sentido. A sua compulsão é de destruir alguma coisa. Sabe, você não tá tentando vencer, você não tá tentando fazer nada. Você tá querendo destruir esta porra. Mas achei pesado. Tipo... É pesado, mas pelo menos ela é coerente. Sim, mas ela é pesada. Sabe, tipo, não importa o que você tá querendo fazer, sabe? Você só se emputeceu. É que nem eu, quando... Antes, eu tinha um negócio que o Dan, que me ajudou a diminuir, mas quando eu tava fazendo as coisas e elas caíam no chão, eu tinha o costume de dar uma bica na coisa e falar, quer saber? Quebra de uma vez, então, entendeu? Então eu sofria dessa compulsão. Sim. Mas daí depois que eu marinou que a compulsão de macho tóxico, eu não quero mais. Nossa, eu amei essa. Brigue cedo por um porrada na parede. Eu sei do sadismo pro masoquismo. Meu cérebro tá doendo, não vou calcular nada disso. Também é uma boa ideia. Briga e sai dando porrada na parede. Exato. Isso é muito macho tóxico. Não, eu só descontava minha raiva nas coisas. Mas daí eu descobri que, na verdade, é porque eu me irrito, porque as coisas caem demais quando eu tô mexendo com elas, porque eu não tenho foco pra botar elas no jeito certo pra elas não caírem, entendeu? Então, tipo, eu ficava me estressando das coisas ficar caindo em volta de mim. É foda, né? Elas estavam criando vida, daí depois descobri que não, só eu que sou distraída mesmo e pronto. É foda, né? Vamos aos exemplos do comportamento, da compulsão do macho tóxico. Sim. Em ambiente social. Adorei. Eu amei também. Em um ambiente social, ele começa a tomar Campari. Uma apresentação tranquila, azeda quando o vampiro começa a assediar e torturar psicologicamente seu alvo. Azeda é muito bom. Ele é calmo. Meu Deus, tô muito sem foco. Não, desculpa, gente, hoje tá foda. Hoje tá foda mesmo. Em um ambiente violento, em vez de se satisfazer com um adversário incapacitado, o vampiro alegremente passa a fazer seu oponente inconsciente em pedacinhos. Caramba, cacete. Pesado mesmo. E por fim, em um ambiente solitário, incomodado com uma pequena inconveniência, o vampiro usa um taco de beisebol contra o seu computador caro. É verdade.
A gente nem lembrava disso. Não, eu não lembrava. Eu Te tinha... pegou de surpresa. É que eu reativei, né? Eu tinha é verdade. desativado porque... Por causa da Anya, né? Por causa da Anya assustar. E agora a Zoe tá procurando, fofinho. Mas agora ela tá de boa também. Sim. Tipo... A baseball bat. Ser estabanado é uma virtude. Diálogo. É Vocês já viram Meio Mundo? Manual do Mundo? Que o Iberê, ele tem a marreta que chama jeitinho. Daí ele fala que a gente vai ter que resolver isso aqui com jeitinho. E dá uma marretada também. Eu Esse amo. é a mesma coisa, né? E tem o martelo também que chama... não lembro o nome do martelo. Mas enfim, algo nesse mesmo E sentido. os exemplos desses são bons pra caramba, né? Os exemplos desses são coerentes, pelo visto. Esse é barra pesada mesmo, tipo, mas são coerentes. E em um ambiente solitário, incomodado com uma pequena inconveniência, o vampiro usa um taco de beisebol contra seu computador caro. Você acabou de ler isso. Eu já tinha lido isso. Já. Foi mal. Ai. Paranoia. Paranoia. Será que são as vozes? Será que são as vozes? Simultaneamente, caçador e caça, um vampiro precisa manter seus olhos e ouvidos atentos ao perigo. Com essa compulsão, tal necessidade se transforma em paranoia total, conforme a fome lembra o sangue de sua vulnerabilidade. O vampiro tenta escapar de qualquer coisa que ele perceba como ameaça, suspeitando de tudo e de todos. Qualquer ação não tomada com esse fim em vista sofre uma penalidade de 2 dados. A compulsão se encerra quando o vampiro houver passado aproximadamente 1 hora em um local seguro, ou seja, um telhado com boa visibilidade, seu próprio refúgio ou enterrado profundamente na terra. Massa. Eu só não gostei que ele é mais pesado que os outros no sentido de tempo. Porque os outros resolveu, acabou. Esse você tem que ficar pelo menos 1 hora em um local seguro. Ok, sim. Sabe, eu acho que pra ser justo, pelo menos... É que ele é mais simples, né? Sim. Ele é bem simples de resolver. Tipo, ele não tem um custo. Ele tem um custo de tempo ou tem um custo de objeto. Sim, pode ser. Ou tem custo de uma relação, sabe? O Manual do Mundo é um encontro de Malcaviano dentro do YouTube que afeta todos os viewers, fonte voz da minha cabeça. Detestei todos. Anteriormente, o vampiro usa um taco de beisebol no seu computador. Muito boa. E daí? Em ambiente social? No ambiente social, o vampiro trata todos com suspeita, tentando se livrar de todo e qualquer compromisso. Seria uma cena muito divertida de interpretar, pelo menos, sabe? Você começa a olhar e falar assim, caraca, não tô me sentindo bem aqui não, cara. Aquela pessoa ali tá me olhando estranho. Nossa, uma quarta-feira. Não. Um ambiente violento, o vampiro tenta fugir ou acabar com o perigo por quaisquer meios, seja correndo ou suplicando por sua não-vida. Como é o nome do quê? É paranoia. Esse é paranoia. É paranoia, dessa compulsão. E em um ambiente solitário, o vampiro enxerga ameaças onde não existem, ataca e foge, ficando obcecado com símbolos ocultos ou coincidências estranhas. Tá. É legal que, tipo, um ambiente solitário, você é atacado por essa compulsão dentro do seu refúgio. Você precisa passar 1 hora onde? Não sei. Vai pro Elise, saca? Antissocial é o macho tóxico, esse é o sociofóbico. Obrigada, Jane. Eu não sabia que tinha uma diferenciação. Esse ainda é ok. Não tem muito o que fazer, uma pérola de uma bosta. Esse e o anterior, eles meio que, pelo menos você não tá agindo contra o seu interesse. Sim. Tipo o outro ele não tá agindo contra o interesse que você devia estar defendendo de forma compulsiva. Sim, isso é verdade mesmo. As compulsões de paranoia são as mais legais até onde eu vi. Essa é bem legal. Eu gosto essa é bem paranoia. massa mesmo. Eu gostei bastante. Sim. Compulsões de clã. E, por fim, a gente chega nos clãs, que cada um tem uma compulsão específica relacionada a, supostamente, uma característica do seu fundador. Tem como só pagar o power? Não. A compulsão você não pode escapar de forma alguma. Você tem que sofrer o debuff temporário. Sim. É imposto. Agora, daqui pra frente é só pra trás. Meu Deus, que medo. E aí a gente vai pro primeiro. Não, eu vou ler a introdução primeiro, desculpa. As formas específicas do sangue que flui desde os antediluvianos deformam seus herdeiros para que se adaptem a um padrão milenar. Se tal compulsão representa defeitos herdados, válvulas de escape necessárias ou parte de algum mecanismo antigo, não se sabe. O fato é que ela pode se provar um inconveniente no presente. Ok. Tipo, defeito de clã 2, a missão.
Dudu, deixa eu voltar pro chat. Pior que isso tá escrito na minha camiseta de formatura. O quê? Ah, daqui pra frente, só pra trás. Ai, que horror, Samuca. Eu tenho um jogador que roda um dado pra ver como ele vai reagir em cada situação diferente. Às vezes ele consegue ter coragem pra falar algo, às vezes ele tem vergonha. Depende do dado, eu nem peço isso. Nossa, que legal! Interessante, mas dinâmica compulsão, sim. Com certeza. Culpe os anjos e o avô tóxico. Boa. Né? Afinal de contas, família. Né? E o do Bruhá é rebelião. Rebelião. O vampiro se posiciona contra qualquer um ou qualquer coisa que lhe pareça representar o status quo na situação. O que pode ser seu próprio líder, um ponto de vista expresso por uma bolsa em potencial ou somente a tarefa que ele supostamente deveria executar no momento. Até que tenha ido contra suas ordens, percebidas ou reais, ou o que se espera dele, ou ele acha que esperam, o vampiro recebe uma penalidade de 2 dados em todas as suas rolagens. Essa compulsão se encerra quando ele tiver feito alguém mudar de ideia à força, se necessário, ou tiver feito o oposto do que era esperado. É muito tenso essa, porque, tipo, a verdade é que tá tudo dentro da cabeça do jogador, né? Sim. Então, tipo, é uma compulsão que... Qualquer rolada, Jane. Qualquer rolado. Qualquer rolada. É uma compulsão que só existe na cabeça do jogador. Isso depende só do jogador. Sim. Interpretar mesmo. Tipo, é puro interpretativo, né? É. Só que daí trazem mecânica, sei lá por quê. Porque, tipo... É como se, tipo... Você precisa de muita honestidade pra rolar esse, sabe? Essa que é a verdade. Bruhá, lave a louça, rebelião. E tipo, é muito contornável pela Coterie, porque se o que ele tem que fazer aí contra algo que é esperado dele, eu viro e falo assim, paga 10 aí. Aí ele vira pra mim e fala, não, beleza, acabou a compulsão. Entende? É. Enfim, tipo, foda-se. E assim, gente, quando eu dou esse exemplo idiota, é pra ser exemplo idiota mesmo, sabe? Mas sim, é interessante mesmo. Mas é interessante que a Coterie pode criar algo mesmo pra contornar. Pode, ué. Sim, tipo, a Coterie tem que perceber que ele está nesse modo também, esse que é o problema, né? Queria que fosse fácil assim na clínica, né? É bem complicado, é bem complicado. Tipo, mas a verdade é, todo mundo tá de acordo, é uma coisa que é maneira. Tipo, sim, esse é legal de interpretar, pelo menos, também. É mais legal que os outros. Porque, tipo, seria interessante, tipo, a gente tá numa missão pro príncipe, tipo, do nada, o Bruhá vira, não, acho que a gente tá fazendo merda, acho que não devia fazer mais isso que não, sabe? Quer saber? Foda-se o príncipe. Tipo, do nada. E é interessante. Que você cria um problema a mais, claro, se todo mundo estiver de acordo, você cria um problema a mais, sabe? Porque às vezes pessoas só querem seguir o jogo e, tipo, isso vai só atrasar e é chato, né? Sim, Que é verdade, na maior parte das vezes vai ser chato, né? Porque vai impedir a crônica de andar, né? Exato. Tá, ok. Vamos pro próximo. Gangrel e impulsos ferais e é o único que a gente já usou. Retornando ao estado animal, o vampiro regressa a um ponto onde a fala se torna difícil, as roupas desconfortáveis e os argumentos são mais resolvidos com garras e presas. Ou seja, qualquer noite quente, né? Com a sua pessoa especial ou não especial, mas que você tá afim de dar uns pega, entendeu? Tipo, a gente prefere não falar, a gente começa a usar garras e dentes e a roupa se torna desconfortável. Que novidade, né? Desculpa, gente, eu não resisti. Eu adorei o de canão também, porque, tipo, sim, não é tão legal mesmo quando eu comecei a pensar. Detestável. Durante uma cena, o vampiro sofre uma penalidade de 3 dados em todas as rolagens. Por que o gangrel é pesado? Envolve manipulação e inteligência. Ele só consegue pronunciar centenas monossilábicas nesse período. Sei lá, sabe? Esse é muito sei lá. Sim. Não sou gangrel, adoraria. Ô, louco. Exato. Eu quero, gente. Como eu faço? Quem se candidata a despertar essa compulsão na Valcaviana? Tirando as casas, eu fiquei assim depois da pandemia. Tá bom, pelo menos você não ficou assim durante a pandemia. Bruhá 1, você tem que se rebelar. Bruhá 2, não me diga o que fazer. Muito boa. Rebelião. Nossa, amei essa. Achei autistofóbico. É fato também. Sinto isso sempre. Sou gangrel, adoraria. Eu também gostaria de ser gangrel. Chama shutdown. É foda. Esse aqui é tenso mesmo. Mas foi a única que a gente já usou, né? Sim.
Foi o que a gente usou. Que a e acho que foi o personagem- momento também que a gente percebeu que, tipo, isso não parece tão bom. Talvez seja legal. Mas foi uma cena que foi legal. Sim. A personagem meio que falhou num teste pra se alimentar. E daí ela só meio que tocou o foda-se, se alimentou da primeira pessoa que ela viu na frente, que por sorte era um vampiro da hora pra caralho. Ah, tá. E ele achou mó B10 da parte dela, falou, pô, cara, você é legal, sabe? Tipo, isso construiu toda uma relação. Só pra depois toda a disso, né? Diferença da perdição aí pra nós. Eu acho que a perdição, ela é constante, né? Algo que você sempre tem que viver com e ela é sim. invariável. E a compulsão, ela é quando variável acontece, de né? acordo com a situação. E ela tem momentos específicos em que ela vai ser ativada. Mas se você for levar em consideração que as perdições de clã agora, por exemplo, do Malkaviano, também tem esse gatilho de Sim. ativação, acaba misturando mesmo o que elas deveriam ser. Porque a verdade é que tem gatilho a do Gangrel, né? A do Gangrel tem gatilho de você entrar em frenesi. Sim, Então, tipo, as duas têm gatilho. a compulsão leva pra perdição. Não, são duas coisas distintas. A perdição você sempre vai ter, em todo momento. Uhum. E a compulsão, ela é algo que você vai realizar além. Ela vai te afetar além do que o seu defeito de clã já te afeta. Mas é o segundo defeito de clã. Mas é um segundo defeito de clã. Sim. Que pode É uma segunda variar, perdição. vai. Sim, Sim. É muito o que o Bruno falou lá no começo mesmo. Eu Sim. gostei muito. Dá dúvida mesmo. Tipo, o texto não é claro mesmo. Eu também acho o texto de compulsão bem confuso. A verdade é que uma das coisas que a gente mais ouviu já é como funciona a compulsão. Foi uma das perguntas que a gente mais ouviu já. Sim. E não Porque que a gente não entenda somar também, na isso a verdade. perdição. Quem escreveu as compulsões sabia que perdições já existiam? Incrivelmente, eu acho que sim, Johnny. Tanto que eles tentam retomar o que a perdição do clã deveria causar, como, sabe, o efeito do sangue. Mas eu acho que eles não pensaram em quanto Unir. essas duas mecânicas se sobrepõem Sim, e seriam melhores se fosse uma coisa só. sim. Ou ainda, né, fazer igual fizeram com o livro jogador, né? Tipo, terceira ideia de perdição de clã. Porque, tipo, isso daria pra ser uma terceira ideia de perdição de clã fácil, rebelião, sabe? A dos Malkavianos é literalmente quase a mesma coisa. Ah, eu não lembro. É. E normalmente eu fico calado, mas falo com gestos e mímicas. Exato. Porque não... É muito melhor de organização do livro, sim. Isso é uma Sim. coisa que o livro básico, tipo... Eu odeio admitir, porque eu amo o livro básico, mas o livro básico é bem confuso mesmo. Tipo, ele tá... A sequência de coisas dele não faz sentido do jeito que Mas tá a gente chegou mesmo. à conclusão que as edições anteriores também não são tão óbvias quanto a gente imaginava, porque a gente já sim. estava familiarizado com elas, né? Sim. Quando a gente parou pra olhar de forma mais crítica mesmo, a gente falou, Né? Sim. exato. E é muito difícil mesmo, Sim. você localizar. Malkavianos, delírio. Delírio. Com seus dons Adoro delírio. extrasensoriais enlouquecidos, o vampiro experimenta que podem ser verdades ou presságios, mas que os outros chamam de delírios trazidos à tona pela fome. Apesar de ainda estarem funcionais, a mente e as percepções do vampiro ficam distorcidas. Durante uma cena, ele sofre uma penalidade de 2 dados em rolagens que envolvam destreza, manipulação, autocontrole e raciocínio, bem como em rolagens para resistir ao frenesi de terror. É isso. Tá, o que ela faz? Deixa a mente torcida? Ela te isso? deixa confuso e perturbado, e aí você sofre penalidade em rolagens de destreza, manipulação, autocontrole e raciocínio. Que é a mesma coisa que eles propõem Na perdição de clã, né? na perdição de clã, que é você fica sobrecarregado pelos seus dons extrasensoriais e daí você tem também penalidade de dados, sabe? Não sei se a penalidade é as mesmas rolagens ou as mesmas roladas, como a gente gosta. Tá, mas por quanto tempo? Pra sempre? Durante uma cena. Tá escrito? Ah, tá, Tá. boa. Ah, tá, então tá, tá. Uhum. Então beleza. Tá, ok. Tá, E tipo, o que eu não gosto é que bate num estereótipo total. Mas também tá batendo no estereótipo de todos, na rebelião. Sim, tá? sim. Tá, beleza, então. Tá, fazer o quê? Mas sim. E encontrar a rolagem de caçada rápida é o ó. Meu Deus, eu demorei meses pra encontrar sem escudo narrador. Nossa, É. sim. Nem fale. Nossa, nem fale. Não. E outra coisa que eu lembrava que eu tinha lido, que eu não sei se você lembra também, que eu fiquei, uau, eu achei de novo, sabe? O Aham. negócio de poder se alimentar de boa sangue. Sim. Que se você acabou de tirar o sangue de um humano, você pode se alimentar. Mas É. onde tá essa regra, sabe? Tipo, tá em potência de sangue. É, Sabe? Tipo, porra! Sabe? exato. Por que você tá aqui, sabe? Sim. Mas sim, É tipo, triste. sim. E aí a gente Compartilho passa com a ideia. pro Nosferatu. O Pergo do Serato eu gosto.
E a Pelo que eu Nosferatu é criptofilia. Sim. A necessidade de saber invade o vampiro. Ele é consumido por uma fome de segredos, de saber o que poucos ou ninguém mais sabe, quase tão forte quanto sua sede de sangue. Ele também se recusa a dividir segredos, exceto em estrita troca por segredos ainda maiores. Independente do tamanho do segredo... Ui, o tamanho do segredo. Todas as ações que não forem usadas para prendê-lo sofrem uma penalidade de 2 dados. A compulsão se encerra quando o vampiro aprende um segredo suficientemente grande para ser considerado útil. E compartilhá-lo é opcional. Tá, ele precisa descobrir um segredo realmente grande, eu gostei. Professor universitário padrão. No seu vídeo fala assim, me invade como se seu segredo... Né? Colossal, esse segredo colossal. É isso, gente. A gente não tá conseguindo levar mais nada a sério hoje. Eu acho isso legal, na verdade. Esse é maneirinho. Mas, tipo... Olha o quão pesado ele é, porque, tipo, você passa a sofrer uma penalidade de 2 dados até você conseguir aprender um segredo suficientemente grande pra ser considerado útil. Pode durar por noites, uma coisa assim. Mas quando você tá indo na direção dele, você perde dado também? Não deixa claro, né? Não, todas as ações que não forem usadas para aprendê-lo. Sim. Tá, você cai naquilo também. Nossa, Quando você consegue edificar, sabe? Isso pra mim se chama hiperfoco. Né? Nossa, de fato, né? Exato. Me senti Nossa, que pessoalmente tenso. atacada. Né? Ou seja, nudes e vanporn, né? Oi? Não sou professora de prezinho de escola particular, você que lute. Nossa, peraí, eu perdi. Volta, Eu também sobe perdi. que a gente perdeu esse chat total. Tá, ok. Trabalha em grupo, sempre é sai uma função. Um é água, outro é pé. Não, outra Trabalha é em H2O. Ah, o outro é H2O. Exato. Né? Exato. Trabalho em grupo, sempre esse Frankenstein. Nossa, eu odeio trabalho em grupo. Eu uso muito, meus jogadores são batatas, a maioria precisa se ajudar a fazer o mínimo. Adorei. Sim. Ai, meu O Deus. professor universitário padrão, a gente leu. Não sou professora de prezinho de escola particular. Você que lute. Boa. Nudes e vanporn é boa. Porque daí a gente começa a procurar, né, segredos ocultos. É foda mesmo. Cada um faz sua parte, depois a gente junta. Nunca funciona. Ajudar é ótimo, separar partes é desastroso. Exato. Eu vi esses dias a mulher falando que as filhas dela estavam conversando sobre algo, daí a mais nova tava fazendo algo e pediu ajuda pra mais velha. Aí a mais velha virou e falou assim, você quer que eu te ajude mesmo com as minhas ideias junto, ou você só quer que eu obedeça as suas ordens? E ela falou assim, isso seria tão mais... o mundo seria tão mais fácil se todas as pessoas fizessem essa pergunta quando alguém se oferece. É isso mesmo. Imagina. É muito bom, tá? Você quer que eu te ajude no conceito ou você só quer que eu, né, seja um segundo par de mãos aí? Né? Nossa, muito boa essa. Sim. Muito boa. Que massa. É legal, mas sim, isso tem um ponto mesmo, tipo, que pode se tornar um negócio absurdo, né? Sim. Agora vamos pro melhor clã. Porque pensa, coloca em perspectiva o que isso significaria pra Lorena, por exemplo. Sim, tipo... Descobrir um grande segredo que seria perspectiva suficientemente ferra, grande pra ser considerado útil. Sim. Boa noite, Torreta Coelho. Obrigada, Torreta muito Coelho. obrigado. Foi muito divertido. Sim. E muito boa noite pra você também. Não peça ajuda, não peça... Não peça ajuda quando o cara opinião e não peça opinião sim. quando o cara ajuda. Sim, exato. Muito bom. Aí eu respondo as duas coisas. Daí você quer essas Sim, coisas. aí você quer ambos, exato. Sim, mas muito bom, gostei. Nossa, de fato, muito interessante mesmo. Sim, E eu acho que você tinha falado isso com a gente já, né, Johnny? Meu Deus. E é um conceito que, tipo, tem hora que eu quero opinião e eu peço ajuda e o contrário também é válido. Sim, é muito tenso mesmo. Nossa, é mesmo, né? Torreta não falou que tava indo descansar, só falou que tinha que ir. É verdade, né? A gente assumiu, né? Bom o que quer que você vá fazer depois daqui. Né? Toreador? Toreador, melhor clã. Obsessão. A gente tem uma obsessão de compulsão. A gente tem a obsessão de ter uma compulsão de obsessão, obsessão de compulsão. Uma compulsão obsessiva. Né? Extasiado pela beleza, o vampiro torna-se temporariamente obcecado com algo singularmente belo
ficando incapaz de pensar em qualquer outra coisa. Nossa, tão eu isso. Escolhe um alvo, como uma pessoa, canção, obra de arte, mancha de sangue ou até a própria aurora. Extasiado, o vampiro dificilmente consegue desviar sua atenção desse objeto e, se falarem com ele, só conseguirá falar sobre o objeto. Eu me senti atacada pessoalmente de novo. Quaisquer outras ações sofrem uma penalidade de 2 dados. Essa compulsão dura até o vampiro não puder mais perceber o objeto adorado ou o término da cena. Uma perdicinha. Se você sair do perto do objeto, você já perdeu, então? Aparentemente, sim. Meu Deus, que perdição baba. E você só vai perder dados pra fazer qualquer outra coisa, Nossa, né? que negócio baba. Você sai correndo, então você consegue se livrar dessa compulsão. Boa, Samuca! Eu vendo arte no Insta do Ibiúna. Boa. Eu tô sem o da jogo lá no... Exato, é isso. E o link tá bugado. Tá bugado, verdade. Eu buguei os links, desculpa, Samuca. Eu vou corrigir. Boa ida. Compulsão de historiador devia ser tóxico. Então. Não. Eu não sei por que vocês acham que historiador tem que ser do mal, gente. Eu sou tão fofinho. E isso, basicamente, é o que a gente usa como defeito de clã, né? Sim, é o que a gente usa como defeito de clã. Só que a gente faz o defeito de clã muito mais pesado também, Vai valer né? pra toda hora, né? Sim. Porque ele é... Não, gente. Não é tóxico. Meu amorzinho. Sim, eu gosto. E esse eu gosto, a gente usa como defeito de clã basicamente isso, mais pesado, mas sim. Sim. E, tipo, sei lá. Mas ele parece meio bobo, sabe? Porque, tipo, legal, o objeto tá aqui, certo? Eu estou apaixonado pelo eu microfone. quero falar que se eu vou lá e tiro o microfone da sua frente Ele também. literalmente fecha os olhos, resolvi. Então. Se for pensar, porque o objeto sumiu. Vazou. É muito estranho, né? Eu sou de tribo, pode ser, gostei. Não. Não ligo, eu posso qualquer coisa. Sabá. Não, entre tribo pode ser do Zanark também, eu acho. Não, mas é liberto, não sei o que lá. Eu não lembro. És o único tóxico que eu... Tu és o único... O único tóxico que eu tolero, né? Os únicos que eu tolero. Ai. Tem uma personagem historiadora que era apresentadora da MTV dos anos 2000. Que maravilhoso. Uau! É Tornado Abstrato. Abstrato, é isso aí. Abstract Tornado. Obrigado. Free Ventru, não é? É Free Ventru. É. Nossa, eu gosto do E Unchained Malkavian, acho que é isso. Acho que é Unchained Malkavian. Nossa, eu amei a ideia da personagem historiadora. Sim, gostei. Dos anos 2000. Puta, muito boa. É uma trollagem, mas é uma ideia tão legal, sabe? Porque é muito um desenho de uma época, sabe? Sim, é muito bom. Red Nosf? Eu acho que esse é o nome mesmo. Não sei porquê, mas sim. Por que Nosferatu Vermelho? E agora é a hora que o Samuca fala, esses oitentistas. Né? Trolando nós. Não, mas isso é anos 2000. Não vem com essa de oitentista pro meu lado, não. O pessoal da anarquia é tipo, somos free atualizados, fuck Kemi. Boa. Parece esquerdomacho, né? Que fica, eu sou tão desconstruído. Devolveu. Boa, gostei. Já Gangrel da Camarilla é pelego. Ai, que maldade. Não falo dos meus Gangrel da Camarilla. Perfeccionismo é o defeito dos Tremere. Nada, a não ser o melhor, satisfaz o vampiro. Por que isso não é historiador ou Ventru? Né? Qualquer outra coisa, exceto uma performance excepcional, provoca uma profunda sensação de falha no vampiro. Por isso, ele repete tarefas obsessivas até que estejam na medida. Isso é da hora. Sim, é muito legal. Isso é legal, é legal. É muito legal. E assim, mesmo eu tendo zoado de por que não é historiador ou Ventru, combina muito com a ideia do clã de estar sempre se aprimorando e melhorando naquela coisa única que eles têm, ou que pelo menos eles deveriam ter. Que é a taumaturgia. Que é a taumaturgia. Até que o vampiro obtenha Até que o vampiro obtenha uma vitória crítica em uma rolagem de habilidade ou a cena termine, ele agirá sob uma penalidade de 2 dados em todas as suas paradas de dados. Reduza a penalidade para... Não, tem que... um dado no caso de uma ação repetida e remova-a por completo em uma segunda repetição. Eu não entendi esse final. Ele ter uma vitória crítica, todas as paradas de dados vão ser reduzidas. E aí você reduz a penalidade pra um dado. Da primeira tentativa do vampiro e na segunda você deixa em 0 a penalidade. Porque ele tá refazendo, então ele tá aperfeiçoando o que ele tá fazendo. Eu não entendi muito nem o começo. Porque competição, escolinha de magia de sangue do Tremerão. Sim, não, eu entendo por quê, mas eu...
Faz sentido. Sabe o que me lembra? Justamente Tremere fazendo reunião com as outras crias dele pra ir de absorção. Meu Deus! Que horror. Que horror! Finalmente ser o vampiro perfeito. William, parece mentira de entrevista de emprego. Qual um defeito seu? Eu sou muito perfeccionista, eu trabalho demais. Exato. Parece, né? E a pessoa que chega atrasada todo dia daí. Ai, deixa de ser apenas uma linhagem. Ai, que maldade. Achei interessante. Sim, é interessante. E esse é usável também, é outro que é usável. Tipo, é mais usável que os outros. E tem que dar para torcer que são bem melhores do que os de cima mesmo. Tipo, os de eu também achei. Eu achei que ia ser pior, mas tá melhorando. Tá melhorando mesmo. Ventrue, arrogância. Mas o problema é que eles se aproximam demais daí do The Fate Clan, né? Se aproxima da perdição, sim. Ventrue, podia arrogância. Ser uma segunda perdição mesmo. Podia. Eu acho que é até baseado nisso, Bia, né? Porque não fizeram mais nada a respeito disso, né? Isso morreu, basicamente, né? Sim, A necessidade que o vampiro tem de governar a flora. Nada pode impedi-lo de assumir o controle de uma situação. Alguém deve obedecer uma ordem do vampiro. Qualquer ação que não esteja diretamente associada com liderança sofre uma penalidade de 2 dados. Essa compulsão dura até a ordem ser obedecida, embora isso não deva ocorrer por vias sobrenaturais como meio de dominação. A mesma coisa, paga 10 aí. Paguei, beleza. Tô livre. Não, mas não é você que tem que pagar, né? Você não, tem que fazer a então, o pessoa Ventrue seguir. vira e fala assim, paga 10. Sim. É abusável, é muito abusável. Mas, tipo, eu entendo. Mas você não vai fazer isso em game, sabe? Tipo, você não quer. Você quebra a quarta parede, né? Fazendo isso. Esse que é o problema, né? Você faria de uma forma mais criativa? Eu não, mas eu sei que rolaria total, assim. Ventrue, arrogância, porque essas palavras são tão sinônimos, isso é tão injusto. Então, mais uma vez, né? Só repetição. É isso. É um defeito diferente mesmo. Sim. E aí a gente vai. É interessante, mas. Os outros defeitos de clã. Não tá mudando muito minha opinião a respeito, não, infelizmente. Não, pera. Mas o que você quer ver? É que eu ia aumentar a visualização. Sim. Aqui? Não é? Não, menos. Então. Menos mesmo? Não, tá bom. Pode ser um pouquinho menos, que tá meio. Zoado. Escalafobético. Tá muito. Sabe aquela coisa quando você entra no cinema e a única fila que sobrou foi a primeira? Ministério é a transgressão. Tá. 7 ensina que as mentes e espíritos de todos estão vinculados por correntes invisíveis de sua própria criação. Com seu sangue friccionando essas amarras. Nossa, achei bonito isso. O ministério sofre um desejo ardente de quebrá-las. O ministro recebe uma penalidade de 2 dados em todas as paradas de dados não relacionadas a seduzir alguém, incluindo eles próprios, e quebrar um princípio de crônica ou convicção pessoal, causando pelo menos uma mácula e finalizando a compulsão. Uou! Cacete! Tá, ok, concordo plenamente com o que a Vi disse. Que é um negócio que estraga o jogo. Sim. Esse é muito pesado. Esse é muito, muito ruim. Ministério não, aqui não tem mais só setita. Ministério também não, porque 7 dizia. Exato, amei. Sim. Nossa, odiei, cara. Esse é o pior de todos. Odiei, tipo. Mas isso é terrível. Mas odioso, tipo. Porque não tem outro jeito de quebrar, porque os outros é uma cena, sabe? Senão, esse você vai ter que foder alguém. Ou você tem que, pelo menos, ter uma mácula. Você vai trair o amiguinho, sabe? Tipo, muito... Não isso daí. Nada. Não é transgressão, é proselitismo. Achei bem pesado, forte, bem pesado. Sim, tipo, rola pra baixo. Seria uma razão de eu não jogar de ministério. Banu Hakim, julgamento. O vampiro é compelido a punir qualquer um que pareça transgredir o segredo pessoal, tomando seu sangue apenas como vingança pelo crime. Você sabe de que eu lembrei? Não. Era da punição? Era da punição? Fairy Tail aí. Sim. Pra quem... Né? Por uma cena, o vampiro deve saciar pelo menos 1 de fome de qualquer um, amigo ou inimigo, que age contra uma convicção deles. Não fazer isso resulta em uma penalidade de 3 dados em todas as jogadas, até que a compulsão seja satisfeita ou a cena termine. Se o alvo da compulsão também for um vampiro, não se esqueça de testar o frenesi de fome induzida pela maldição. Cara... Eu não entendi.
Você precisa saciar um ponto de fome de alguém? É, exato. Mas o que isso tem a ver com julgamento? Com alguém que haja contra a sua convicção. Ou seja... Não, você vai ter que ser saciado. Você vai ter que tomar um pão de sangue dele, é isso? Isso. Ah, tá. Então por que vai ativar... Ah, ativa a maldição dos... Porque daí é dos Banu Hakim, é de continuar sugando, né? Tá. Sim. Ah, tá. Ouch. Caso tremer com C de caralho, bora comer o zóio. 3 zóio. Gostei. Nossa, achei pesado também. Não... Nossa, é bem tenso esse também. Esse é... Ainda mais porque casa com a perdição do clã, né? Uhum. Esse é outro que é pesado, mas, por outro lado, se você estiver ali numa cena só com a sua Coterie e toda a sua Coterie estiver agindo de acordo com a sua crença, com o que você acredita... Isso já passa, né? É. Beleza, Sim. tá de boa, sabe? Tá, complexo. Evidentemente, quem escreveu Banes e Disciplinas a custo de mácula e quem escreveu que são máculas não foram a mesma pessoa. É. Não foram. Exato. Não foram e, tipo, puta merda, sabe? Tipo, faltou um pouquinho de matemática, sabe? Consultar alguém que soubesse matemática. Antes de fazer isso aí. Muitas coisas parecem não bater no livro. A gente tem algumas teorias sobre isso, óbvio. Tem a teoria do Ro, Sim, tem. né? Mas a gente também tem... Ah, tá, tudo bem, meu Ai, seu amor. lindo, muito obrigado. Tem a teoria do Ro, né? De que é por causa da remoção da pessoa responsável. Trabalho em grupo, exato. Também tem essa. Mas, enfim, gente, eu tenho tanta coisa pra falar mal de Mundo das Trevas que eu não vou começar, não. Deixa quieto. Mas, assim, falta uma direção editorial coesa, Sim. sabe? Falta uma única pessoa ser responsável por revisar e falar assim, não, beleza. Sistema fashion, assim. É. Mas, na verdade, tipo, ainda assim, eu gosto de terem ideias diferentes que, tipo, agrada mais públicos e compulsão, tipo, talvez não esteja tão distante assim de fazer funcionar, sabe? Não tá. Eu não Tipo, acho ruim. É que até do ministro que, tipo, você vai ter que criar uma nova, sabe? A verdade é que eu acho que eu sou contra ter compulsões específicas dos clãs e eu gostaria que eles tivessem expandido mais as ideias da fome, sabe? Tipo, aquelas lá de cima. Pode ser. E aí sempre Mas ser, pode ser. tipo, aleatório. Se elas fossem melhores, porque eu preferia que fosse, tipo, essa, sim, sabe? é. Tipo, eu tô gostando muito mais do jeito que tá as compulsões de... Sim, elas são mais bem escritas. Sim. Mas daí, pelo menos, você não sobrepõe as coisas. Eu queria outro jogo, mas cá Ou estamos melhor, nós que toda fosse segunda. um jogo. Cá estamos nós toda segunda e sábado falando essa porra, né? Exato. Ai. É foda, gente. A gente ama sofrer, é isso. Compulsão. Mas a gente já sabia que a compulsão ia ser um negócio complicado, né? Compulsão a gente já sabia que a gente ia penar um pouco, né? Sei que é Marilla. Mas pior que eu, tipo, tava... Minha rola? Hã? Uma rola. Ah, tá. Aí depois que eu vi... minha rola com isso aí, né? Compulsão. O vampiro Ravenous, o melhor clã. Destino tentador. Ai, gente, por quê? Já vai ter a palavra destino lá. Coloca tentação, sabe? Qualquer coisa, né? Ah, não começa. Destino fudeu, né? Compulsão, tão fora. Pego minhas regras da casa e vou embora. Boa, Johnny. É isso. O vampiro é levado por seu sangue a cortejar o perigo. Amei cortejar o perigo. É isso mesmo. Eu com todos os meus crushes. Alguém perdeu a linha. Ai. Cortejar o perigo. Desculpa, gente. Tá foda hoje. Ligou com 300 coisas que não, né? Que não tem nada a ver com o tema já. Mas na verdade tem, né? Tem. Cortejar o perigo. É. Tá. Uhum. Afinal, assombrados como são pelo fogo justo que percorre sua linhagem, por que não? Por que não, né? Você vai o quê? Sair fazendo malabarismo com tocha de fogo? Talvez. Enfim. Na próxima vez que o vampiro precisar resolver um problema, qualquer solução que não seja mais audaciosa ou perigosa sofrerá uma penalidade de 2 dados. Soluções particularmente vistosas e arriscadas podem até merecer dados bônus nesse caso. Caralho. Ouch. A galera erra muito no Ravenous. Erra. É canônico, então pode. É zoeira, né? É foda, né? Ai, cacete. O audaz é livre para convencer seus companheiros a agirem no modo dele, mas agirá sozinho se for preciso.
A compulsão persiste até o problema ser resolvido ou tentativas futuras tornarem-se impraticáveis. Eu tenho um comentário... Quer falar? Pode falar. Eu tenho um comentário muito interessante. Tem jogador que nem precisa estar com essa compulsão que já tá fazendo isso, né? Síndrome de Tel Bell. Né? Não, gente, eu ainda estou revoltada com o Tel Bell e o Beckett fazendo Beckett merda. fazendo merda na boate do Vikings. Sim, é sacanagem, né? É. O Ravenous trollam, né? Tipo, o Ravenous trollam mesmo. Sim. Sem medicamento aqui também. Perdi a coordenação motora fina pra escrever direito aqui. Te entendo, Jenny. A gente tá junto no sofrimento. Nossa, cara. Tá, vamos pro próximo. Finge que isso aqui não existe, mano. Não, eu tenho mais um comentário que eu achei que era o que você ia falar. Falar em Tel Bell, tem que chamar o professor Luciano pra uma conversa aqui também. Nossa, tem tempos, né? Tem. Ele participou de um Malk Talk, de um dos primeiros Malk Talks, inclusive. Foi. O meu comentário é... A próxima vez que o vampiro precisar resolver um problema... Uau! Tá. Na próxima vez que ele precisar resolver um problema. Só dia, né? Sim. Não, sobre Não, foi um Malk Talk mesmo. Foi? Sobre a vida, assim. Sobre como que ele começou a jogar vampiro. Sobre como que foi essa relação inicial. E aí a gente caiu pra livro, pra música. Falamos um monte de Beatles também. Foi super legal, assim. Foi o primeiro Malk Talk a quebrar o meu limite de horário, assim. Tipo, foda-se, sabe? Vamos continuar falando. Foi muito, muito legal. O Dan tá caçando o link. Nossa, ainda era no formato errado, gente. Sim, é foda, né? Meu Deus. É antigo, né? É o quê? O segundo? O terceiro? Eu já vejo. Tá. A terceira. Afinal, o Bruhá também tem presença. Fato. Tem no título. O quê? É o terceiro. É o terceiro. Foi o terceiro Malk Talk. E o professor Luciano parece dar uma diminuída também na produção. Ele tá meio ausente. Sim, ele tava um pouco né? afastado. Ele ficou até afastado do Twitter um tempo. Eu parei de ver post dele, ou o Twitter ficou louco também. Né? Mas sim. Salabre. Empatia. Empatia afetiva. Tá, tem afetiva, tá. Uma pergunta. Empatia tem... não é afetiva. Sei lá. Me soa estranho empatia afetiva. Sabe? Me parece meio redundante, mas talvez não seja exatamente redundante. Sei lá, me soa estranho. Podia ser só empatia. Quando um salabre sofre uma compulsão, ele é tomado de empatia por um problema pessoal que aflige alguém na cena e procura ajudar na sua resolução. A escala do problema não é importante. O salabre compreende que sofrer às vezes é parte de uma situação em progresso e não um evento isolado. Qualquer ação que não seja realizada em função de mitigar aquela tragédia pessoal incorre em uma penalidade de 2 dados. A compulsão persiste até que o fardo do sofredor seja aliviado, ou uma crise mais imediata o suplante, ou a cena chegue ao final. Esse cara tá aí pra sofrer, Salabre, né? Nossa, tem o terceiro olho, já sangra pelo olho, já o quebrador da máscara ambulante. Já tá quebrando a máscara sem parar e ainda tem isso ainda, meu Deus. Podia ser um outro... Perdição. Podia, Encaixa bem pra caramba. Sim. Empatia, pega e joga fora. Junto com a autoestima. Em outras palavras, que tem muito... que de muito usadas perderam totalmente o significado, sim. Virando só maneiras de ser ainda mais trouxa com uma justificativa socialmente aceita. Fato, meu Deus. Salabre sendo um clã de empatia. Eu bani a existência de Salabre na minha mesa. Então, eu adotei, sabe, depois do... Agora eu posso falar, porque eu tava doida pra falar isso, eu não podia. Mas agora o vídeo já foi ao ar. Depois do vídeo com o Rô, eu adotei que tudo que você não souber o que você faz, você culpa o Saulat. Né? Tá? Então, por que Salabre é assim? É culpa do Saulat. É tudo infernalista. Sim, a gente também não gosta nada de Salabre. A gente não joga também com Salabre, não. Eu não curto. E é um negócio que, tipo, é tão absurdo em tantos níveis que pra mim não faz sentido ainda existir um Salabre ou você ser capaz de encontrar um Salabre, sabe? Tudo infernalista, exato. Tudo infernalista. Empatia não simpatia, mas se eu quisesse fazer você me achar sympact person, você acabaria. Exatamente. Você acharia, tá? É tudo infernalista, adorei. É tudo infernalista.
Ah, a gente não joga Salabra também, não. E por A gente é chato vintizimice, também. Não, ao fim não, ainda tem Hecata e La Sombra. tem Hecata e La Sombra. Tem mais A duas gente deixou o punições ainda. melhor pro final, É. entendeu? Sim. Só não é o melhor pro final porque eu não deixei Hecata e... E Salabra? Não. Ah. Hecata e Crepuscular pro final. Ah, mas não tem Crepuscular, não tem, Eu né? sei, mas é Mas sim. a zoeira, Tá, porque entendi. são os meus dois favoritos, entendeu? Eu sou tá. incapaz de escolher entre eles. Tá, ok. Compulsão cobiça. Quando o Tzimice sofre uma compulsão, ele fica obcecado em possuir algo da cena, passando a desejar adicioná-lo à sua proverbial pilha de tesouros. O alvo do desejo pode ser qualquer coisa, de um objeto a uma pessoa. Toda ação cujo propósito não seja tomar posse do alvo sofrerá uma penalidade de 2 dados. A compulsão persiste até a posse ser obtida, e o narrador decide o que constitui a posse, no caso de um alvo que não seja um objeto, ou se tornar inalcançável. É alerta de gatilho. Eu acho ela interessante se ela acabasse numa cena. Mas sim, mas ela é pesada por causa da pessoa, mas tipo, quem joga jogo de Tzimice já tá lidando com coisas absurdamente pesadas de forma geral, né, também, né? Sim. Mas sim, achei interessante. Eu acho que esse poderia ser um segundo perdição de boa, assim, boa. Sim. Seria uma boa segunda perdição. Tipo, você ativar e você querer algo de outra pessoa, sabe? Muito interessante. Tipo, obcecado por alguma coisa, né? Eu sinto isso com a bunda de meus amantes. Sou Tzimice. Acho que nesse aspecto todos nós somos a Jane. Né? That Protremere Bitch. Eu gosto muito da estética do clã, isso aí é perfeito. Mas eu também não gosto do clã. Ah, Que coisa, né, né? Samuca? Mas sim, é. Eu gostei desse. Pelo menos só eu gostei. Eu gostei. loucura. Eu acho ele perigoso. Não, ele é perigoso Por causa mesmo. dessa questão, sabe? Você quer desejar e você deseja e quer possuir algo. Sim. E quando eles abrem a possibilidade de ser uma pessoa, você é um muito vampiro, abusivo. você tem força, você sabe, tem poderes, Deles, isso sim. se torna Extremamente abusivo. Né? muito próximo pra abusos por pessoas mal intencionadas. Sim, esse Ó, é bem que pesado. surpresa. Esse é pesado mesmo, né? Sim. Ó, que surpresa. Boa. Não, mas foi pro Samuca, na verdade. Ah, tá. Porque o Samuca Tremer não gosta de... Né? né? Ah, tá. Falando. Pode crer, na verdade. E agora a gente vai pra... Hecata. Vamos pra La Sombra Então primeiro. vamos pra La Deixa Sombra. o Zeca Hecata por pro final. fim. Tá, vamos lá. La Sombra. La Sombra, compulsão é crueldade. Os La Sombras desprezam o fracasso, associando a um mau planejamento ou um declive pessoal. Quando afetados por essa compulsão, seu sangue os leva a qualquer ato concebível para alcançar seus objetivos, seja no momento ou por meio de tramas bizantinas que duram séculos. Tá, esse é outro problema, que porra, sabe? Todos são uma cena, daí esse aqui você vai ficar por séculos preso no seu compulsão, é isso? O magistrado sente. O magistrado sente profundamente qualquer revés e rapidamente escala para os métodos mais cruéis até atingir seus objetivos. Uhum. Na próxima vez que o vampiro falhar em qualquer ação, ele receberá uma penalidade de 2 dados para toda e qualquer jogada até que uma tentativa futura na mesma ação seja bem sucedida ou a cena termine. Observe que a penalidade acima também se aplica a tentativas futuras da ação desencadeadora. Tá, ele fala uma Ele coisa fala o oposto depois, lá, porque antes ele sim, fala, não. seja no momento ou por meio de tramas bizantinas que duram séculos, quando eles são mas dura uma afetados pela cena. compulsão, mas daí acaba em uma cena. Tá, ok, é. Nossa, que século curto ou que cena longa, né? Nossa, vamos jogar uma ceninha aqui, vamos... 3 anos depois, a gente tá naquela cena ainda, sabe? Que cena Longa, longa, é. exato. Deixa o Zeca pro fim, desculpa. Tem usado falha que é foda. Imagina o Salabri sendo empático na vontade de um Tzimice possuir ele. Eu ia dizer que é muito mais problemático ele ser empático no caso de um Tremer querer possuir ele. Me identifico com todas, não quero nenhuma. Talvez seja por isso, né, a Jane? E a Hecata... O William tá me quebrando hoje. Sim, o William hoje também é outro que tá, né, atacado. E a Hecata. E a compulsão de Hecata é morbidade. O vampiro experimenta uma necessidade imediata de mover algo da vida para a morte ou vice-versa. Meu Deus, caramba. Qualquer ação não dedicada a terminar ou ressuscitar algo é executada com a finalidade de 2 dados. Esse sujeito não precisa ser uma pessoa, nem mesmo um ser vivo, mas pode incluir objetos ou coisas ainda mais abstratas como uma ideia ou uma conversa. A compulsão dura até que o vampiro consiga matar ou devolver algo à vida, figurativamente ou literalmente. É muito legal que, tipo, fala um negócio de vida e morte, daí depois joga figurativamente ou literalmente, então literalmente serve qualquer coisa, né?
Pô, tá lembrando daquele assunto lá? Que a gente Exato. tava conversando 3 anos atrás? Opa, trouxe a vida. Uhul. Né? Vale pernilongo. Eu preciso muito jogar uma mesa com esse povo do chat, porque é umas pérolas tão boas. Sim, Marina. Sim. Esse chat, ele é fantástico. Vale pernilongo? Vale, ué. Tipo, literalmente muita tá trollagem. dito que é qualquer coisa. Né? Você sente uma necessidade. Eu gostei muito da necessidade imediata de mover algo da vida para a morte ou vice-versa, sabe? É muito. Sim, é muito boa, né? São as férias, cabeça vazia, oficina do mochilo de criança. What you do in the chat? Ai, nossa. Tipo, ia ser legal, Bruno. Traz criatividade, sabe? Tipo, Sim, ele é legal. traz. Ele é legal. Traz. Ele é melhor do que muitos por aí. Uhum. Ai. E aí? E pronta pra usar compulsão nas suas mesas? Sim. Massa. Espero que dê pra entender alguma coisa que a gente tá continuando mesmo perdido igual. Né? Acabou as Mata o mosquito. compulsões. Passou, ué. Acabou as compulsões. Hecata tem gostos humildes, entendeu? Ai, um mosquitinho aqui resolve meu problema, entendeu? Nada que uma saladinha de porcaria não resolva. Ai. Eu Odeio, tô igual a mas Marina vamos ver hoje sim. mesmo, né? Odeio, mas tô com mais uma vez 5. Sim. Ai. Então, vamos lá, vamos Vai lá, vamos- fazer vou- uma análise séria. tentar não cair Pronto. na quinta série de novo. Uhum. Eu acho que tem ideias muito legais. Uhum. Ideias que talvez pudessem ser acrescentadas aos defeitos de clã, principalmente porque a gente tem defeitos de clã que não são defeitos de verdade. Uhum. Por exemplo, Gangrel não tem um defeito, Sim. sabe? É bem, né, tipo, Tremer não tem um defeito. é bem pontual, né? São defeitos muito específicos, ao contrário, por exemplo, de um Toreador, de um Ventru. Ventru, Que, tipo, que o literalmente... tempo todo, sabe? Tipo, sei lá, a cada 2 dias, pelo menos, vai se deparar com o defeito. Sim, De alguma forma. sim. Eu acho o defeito do Tremer muito leve, a Gianni. Sabe, a gente não prende a laje de sangue, Ele mas... escala com a idade, esse que é o problema. Sim. Então, tipo, o jogador não sente ele porque joga com o neófito uma É. parte das vezes, assim. Sim. Meio que isso que a gente quer dizer. Compulsão / Team Blood. Não posso ficar sem meu frigobar. Boa. Resumindo, maldição é algo que o clã tem que aprender a lidar. Compulsão é o que o clã fala, é o nosso jeitinho. Putz. Defeito ser tremer. Ai, que mancado. maldade. Daí a gente tem o Samuca. Samuca, né? E aí? Qualidade. É. Qualidade do clã Tremer. O Samuca. Né? Entendeu? Daí a gente não consegue mais falar mal de Tremer. Interessante o jeito que o William pôs mesmo, né? Que é tipo, lidar com compulsão é o clã que a gente fala com o nosso jeitinho, sim. Sim. É interessante É mesmo. aquele traço de personalidade tóxica que você Sim. tem, que de vez em quando você deixa transparecer, sabe? Né? Né? Sim, é interessante isso. mesmo. Não, então, voltando, eu acho que daria pra adicionar, sabe? Ou fazer um blend disso aí com as perdições. E tornar as perdições mais significativas de novo. Sim. Né? Sim, Tremer zoado mesmo. Defeito que parece vantagem, ainda mais no TVT. Eu falo que Tremer subiu, assim, Né? No sexo, de categoria, porque agora você pode trocar sanguinho à vontade, Né? entendeu? Tipo, Tremer não tem esse perigo, né? não. Quer coisa melhor? Né? Daí você vai querer plotar na corte? Não vai ficar lá trocando sangue, Não, gente. Tremer Você não é vai coisa. plotar na torre ou ficar tomando sanguinho? Casa Carno. Então, prioridades. Bom pra fazer Valder no novo Sabá. Bom, também. Fato, boa. É que não funciona, né? Ou Então. funciona, vai saber, né? Mas aí é efeito placebo, gente. Mas vai saber. Sabe? Você Sim. Ops, vazou. vazou. Enfim, vamos lá. Eu já ia começar a entrar na minha seara sobre laço de sangue, mas vamos Compulsão. pras compulsões de novo. E eu acho que foi o que você falou, tipo, tá muito perto de ser funcional. Uhum. Precisa de reparos, Sim. mas não é como, por exemplo, Memoriam, que eu só ia falar assim, que se foda. Sim, não é. Sabe? Que parece só, tipo, sem esperança, né, mesmo? Um abajur cor de carne. A comunidade me decepciona muito por não ter feito essa crônica ainda. Fica aí a sugestão pra quem quer fazer conteúdo pro Vault. Né? É fantástico. Tudo bem que é um trocadilho que provavelmente não funcionaria em outras línguas, mas... Mas eu acho que é isso. Eu não acho a ideia de todo ruim. Não. Mas Eu a acho gente que- não usaria e vai continuar usando. A verdade é essa, né? O ponto é, eu não me
eu não acho que adicionaria o suficiente no nosso estilo de jogo Ah, sim. pra ser relevante a gente sentar e fazer um rework. Entendi. Entende? Uhum. Então, não. Mas se fosse algo, por exemplo, igual a gente sentou e retrabalhou as disciplinas Sim. todas, se fosse algo que a gente achasse, nossa, vai adicionar pra caramba, porque a verdade é que a gente mexeu nos defeitos de clã. Mexeu, sim. Entende? É só que, tipo, pra mim não é algo que vai valer o esforço. Entendi. Mas é uma ideia que eu acho muito legal e que se ela fosse mais bem feita, provavelmente eu ia gostar de usar. Sim. Tá? Interessante. Não com as mecânicas que estão lá também de, ai meu Deus, vamos, tipo, tive um sucesso crítico, vou ativar uma compulsão, Sim. sabe? Isso é meio tenso também. É. Achei ótimo quando... Entendi essa distinção maldição versus compulsão. Defeito de clã, você se olha no espelho e diz, porque você é assim, e paga terapia. Compulsão, você se olha no espelho e diz, os outros que lutem. Sim, Exato. Mas é isso. Vai, suas Acho considerações. que é isso. Você não tem considerações? Eu acho Você que é só isso acha, mesmo. tipo, ruim mesmo? Eu acho que falta arrumar e, tipo... E pra mim é um sistema que mesmo eles já estão meio que jogando fora. A impressão que eu tenho, porque, tipo, no livro do jogador, que é pra expandir mecânica do jogador, nem foi falado de compulsão. Então, pra mim, é uma mecânica que até eles não consideram que vale a pena mexer mais. Sim, eu tinha um... E pra mim isso é um problema, né? Compulsão é uma ferramenta interessante pra você ter formas de criar plot sem precisar criar plot. Ah, sim, isso é mesmo. Entende? Você dá mais uma ferramenta na mão do narrador, por mais que você dê um trabalho pro narrador, mas você também traz uma... Você trabalha pros dois lados. Porque, Sim. tipo, o narrador pode criar puta negócio da hora pra compulsão e o jogador só não comprar. Sim, pode. Tipo, isso que é foda, sabe? Mas, tipo, pelo menos é mais Pra narradores que gostam de colocar problemas na frente do personagem, é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta, sim, Entende? certeza. É só mais uma forma de você causar problemas pra vida do personagem. Porque Sim. daí ele vai sabotar o que ele tá fazendo, ele vai querer agir Sim. contra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim. E se o objetivo não for andar a história, e sim criar situações em que você possa gerar problemas, talvez isso seja Funcione bem, né? mais funcional. Sim. Então eu acho que também tem essa questão do estilo de jogo, né? Sim, isso é verdade. Falamos de Nosferatu, sim, que é a criptofilia. Que é de buscar um segredo, né? Que dura também pra sempre, né? Que é outro problema, né? Que não Maldição acaba é memória nascendo. genética, compulsão é trauma. Olha, fica aí o questionamento. Foda, né? Mas faz sentido. Seria uma forma. E pode reparar que os clãs que a maldição e compulsão são muito próximas são os mais defeituosos. Sim. Olá, pessoas! Muito obrigada pela raid Dungeon Geek. Sejam todos muito bem-vindos, todos esses 21 vampirinhos que se juntaram a nós. Não, 19, eu li o 21 no nick. Que se juntaram a nós. Oi, boa noite. Nós estamos aqui falando sobre as compulsões de Vampiro à Máscara. E a Jane já foi mais eficiente que eu. E se vocês quiserem definir seus pronomes para ajudar a gente e o nosso chat a conseguir tratar todo mundo das formas adequadas, Deixa eu comentar. vocês podem usar esse link, porque daí passa a aparecer na frente do seu nick. Muito obrigada pelo follow, Mr. Yurik. Yurik. Gostei. E a gente tá meio que fechando falar de compulsão, na Sim. verdade. Tá nas considerações A gente finais. E a gente vai fechar pra vermelhinha e depois a gente volta pra conversar só com o chat. Exato. Né? Vamos lá? Vamos. A gente pode... Depois coach com... Sim, só Obrigada, conteúdo de qualidade. A gente conta a história da bundinha por aqui. Né? Pessoinhas lilitúbicas que nos acompanham por aí, muito obrigada pela companhia de vocês. Façam todas aquelas coisas que seus dedinhos podem fazer. Deixem comentários para nós. Comentários gentis, por favor, porque nós também somos somos vampiros com sentimentos. Sim. E é isso. Diga tchau, Lilica. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.